Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre liderança. Olá, estamos ansiosas por voltar a falar convosco. Hoje trazemos um tema ligeiramente diferente. Vamos falar sobre a importância do desenvolvimento das equipas. Espero que gostem e que se divirtam com este momento, porque nós pelo menos divertimos-nos. Anabela, vou começar por fazer-te uma primeira pergunta e eu acho que mais do que tudo é importante começar a pergunta mesmo pelo princípio. Para ti, qual é que é a importância do desenvolvimento das equipas? Sim, em traços muito gerais. Bem, bom, a importância, é importante desenvolvermos as nossas equipas porque são elas que fazem acontecer. Um líder, um capitão do navio sem tripulação não vai conseguir levar o navio a bom porto, de certeza vai ficar pelo caminho, porque vai precisar sempre da sua equipa, então precisa de ter a sua equipa preparada, desenvolvida, com boas competências, com boa formação, motivada, portanto é necessário trabalhar a equipa, desenvolvê-la, para que este capitão consiga chegar aos seus objetivos, portanto, e eu acho que a grande importância prende-se em grande parte aqui. O que é que tu achas? Boa. Acho, claro, como é evidente, acho que tens toda a razão. Mas antes de passar para aquilo que eu acho, eu vou-te fazer só mais uma questão, que é, pensa em 3 níveis. A empresa, tu, enquanto líder, e o teu liderado. Achas que o impacto deste desenvolvimento é igual nestes 3 níveis? Não sei se me consegui fazer bem entender, a explicar com esta pergunta. Ou seja, tens a empresa, tens o teu liderado e tens-te a ti. Okay? E o tema é desenvolvimento de equipas. Sim. E a pergunta é sobre a importância do desenvolvimento das equipas para estas 3? Nestes três mundos, no fundo. Sim, ok. Então, é verdade, a resposta que te dei foi com muito foco no líder, não é? Ou seja, para o líder atingir os seus objetivos enquanto líder, não é? Mas obviamente tem impacto também na equipa, porque quanto mais desenvolvida também, porque os resultados nunca são de um líder, não é? Nós já temos falado sobre isso. Na realidade, o resultado de uma equipa é da equipa. O líder muitas vezes está ali para ajudar, para orientar, para ensinar, para motivar, para inspirar, mas não, o resultado global é aquilo que sai efetivamente do trabalho, o resultado que sai da sua equipa. Portanto, obviamente, a importância do desenvolvimento das equipas é tão importante para o líder quanto para a sua equipa, como para a organização, porque o resultado final vai impactar qualquer um deles, não é? Portanto, é tão importante para um como para todos. Ok, obrigada. Então, há só uma questão que, apesar de concordar a 100% com o que dizes, há uma questão que eu gostava de adicionar, que é, estou-me a recordar, ok, quando eu tive durante muitos anos as minhas equipas, e quando eu pensava no momento de criar um plano de desenvolvimento para alguém que fosse efetivamente alguém que eu queria desenvolver, tu crias o plano, trabalhas com aquela pessoa e depois chegas ao fim e chegas à conclusão que efetivamente o teu plano foi aquilo que tu previste e no final tens alguém desenvolvido e com competências muito superiores àquilo que tinha quando tu iniciaste o teu trabalho. Eu, enquanto líder, era das coisas que mais me orgulhava, era olhar para aquela pessoa que tu ajudaste a crescer e que tu ajudaste a desenvolver, não é? E eu acho que isso é das coisas mais maravilhosas que um líder pode sentir, que é, no fundo, o resultado do seu trabalho, personificado naquela pessoa que tu vais ajudar a crescer e que vais, no fundo, dar-lhe asas para ela começar a voar. Isso é, para mim, das coisas mais maravilhosas que existe enquanto líder de uma equipa. Acho que é para isso que os líderes devem trabalhar todos os dias. Claro que devem trabalhar para resultados também, não é? Porque empresas com grandes líderes, mas sem resultados, também não acontece nada.
mas se isto for o foco, eu acho que tudo o resto acaba por vir a seguir. Acho que é um bocadinho isto, e é mesmo brutal, tu olhares para a pessoa e dizes, ok, isto foi trabalho da pessoa, não é? Primeiramente, porque primeiro a pessoa tem que querer, mas sentes, uau, consegui. E acho que isso é muito, muito, muito bom e tem um valor gigante. Sim, bem, sim, é verdade. E compreendo e concordo contigo que esse impacto é brutal. Olha, eu tinha aqui então uma pergunta para te fazer que é, e eu acho que é uma das coisas que muitas vezes estão à espera que nós também deixemos aqui e noutros fóruns, que é, falamos do desenvolvimento das equipas, não é? A importância, ok, e como é que o podemos fazer ou como é que o devemos fazer? Portanto, tens assim alguma dica, aqui alguma receita, que tu sintas que possamos deixar aqui? Sim, eu acho que há várias coisas, não é? Acho que há vários momentos importantes que contribuem para todo este crescimento. Posso realçar algumas, e depois de certeza que me vais ajudar e que vais lembrar de mais algumas que tu também utilizavas e que eu não identifiquei. Eu gostava de começar pela autonomia. Eu acho que saberes dar autonomia ao teu colaborador é uma arte, porque dar autonomia, como se costuma dizer, é à vontade, mas não é à vontadinha. Porque tu, para dares autonomia a alguém, tens que perceber se a pessoa a quem tu dás essa autonomia percebe o que é ser autónomo e o que é que ele tem que fazer para garantir a sua autonomia. Porque não podes só dizer vai e não ajudares a ir. No início, pelo menos, tu dás espaço, deixas a pessoa ir, mas tens que ajudar a controlar, tens que ajudar a alinhar, a ajudar a alinhar um caminho, no fundo, não é? Porque o dizeres vai por aquela estrada, se não explicares que às vezes há buracos, né, a pessoa vai e cai nos buracos. Né? Portanto, a questão da autonomia também é importante e é preciso percebermos o que é que temos que fazer para que ela aconteça e corra bem. Outra coisa que eu acho que é importante é, por exemplo, trabalhar muito a escuta, tanto de ti para o colaborador como do colaborador para ti. Portanto, trabalharmos muito a questão, quando eu digo escuta, pode ser o feedback, por exemplo, trabalhares muito o feedback, não haver receio das duas partes, de dar e receber feedback. Porque estes momentos têm que ser criados com base em confiança. E eu, o manager, tenho que estar disposto e disponível para que o meu colaborador me passe o feedback sobre aquilo que está a acontecer e sobre o percurso que eu desenhei na minha cabeça para ele. E ele tem que ter essa possibilidade e capacidade de me dizer, olha, se calhar podíamos fazer de outra forma. E eu, apesar de ser manager, não tenho o conhecimento todo, não é? Não sei tudo. E tenho que estar apto a ouvir também. Sim. Só queria acrescentar, passo já, eu só queria acrescentar uma pequena coisa que é, quando falamos de feedback temos que falar noutra coisa, que é, o feedback é aquilo que se passou, o feed forward é aquilo que vamos trabalhar para o futuro. E acho também que é muito importante quando pensamos em feedback, sim senhora, alinhar coisas que correram menos bem ou que correram bem, portanto pode ser um feedback de melhoria ou positivo. Devemos também trabalhar o feed forward, porquê? Porque ele trabalha no amanhã. O que é que eu, com isto que aprendi hoje, posso fazer amanhã para ser melhor? É verdade, tudo aquilo que tu estavas a dizer, eu acho que concordo plenamente que a autonomia é importante e não é à vontadinha, tem que ser bem definida. A autonomia é importante definir claramente onde é que começa e onde é que acaba, até onde. E além disso, eu acho e gostava só de acrescentar que é onde é que começa a responsabilidade do colaborador e onde é que ainda é a responsabilidade do próprio manager, não é? Porque muitas vezes pode acontecer darmos autonomia a um determinado colaborador também para ele ir começando a testar e a fazer de novo, mas em que ponto é que isso que eu lhe estou a dar, não é? Essa autonomia que eu lhe estou a dar, se é ainda responsabilidade minha
ou seja a responsabilidade do colaborador. E isso também é muito importante ficar claro, ser claro também porquê, porque isso, para o próprio colaborador, perceber a partir de que momento em que é que aquilo lhe começa a pesar na tomada da decisão. Que também é importante que comece em algum momento, mas muitas vezes numa fase de aquisição de novas responsabilidades, não é? É importante isto ficar também muito claro, não é? Portanto, isto ajuda muito também neste desenvolvimento das equipas, portanto, dos nossos colaboradores, para que eles comecem a ser mais autónomos, até porque nós não queremos, em momento algum, ser líderes em que estamos totalmente, em que a nossa equipa seja totalmente dependente de nós. Eu nunca trabalhei assim, nem nunca foi nunca o meu objetivo. O meu objetivo foi sempre ter equipas que efetivamente elas funcionem o melhor possível sem mim, não é? Portanto, eu poder ter os meus momentos de descanso, os meus momentos de pausa, de férias, do que for, e sem estar sempre preocupada com o trabalho, ou sem estar sempre a ser interrompida por questões de trabalho. Portanto, se queremos ter uma qualidade de trabalho e de liderança, a autonomia é um requisito essencial. Portanto, não é? Trabalhar o desenvolvimento das equipas, trabalhar a autonomia, não é? Claro. Olha, só para se calhar terminarmos este tema da autonomia, lembrei-me aqui de uma questão. Tu achas que é possível dar autonomia da mesma forma a todas as pessoas? De certeza que não. Certeza que não. Até porque lá está, e já falávamos num outro episódio, que cada pessoa é uma pessoa, não é? Portanto, é muito importante, depende muito do perfil, depende da maturidade, não só maturidade pessoal, como maturidade profissional. Portanto, vai depender de muitos fatores a forma como damos autonomia, e essa deve ser adaptada a cada pessoa, sim. E agora do lado do líder, será que às vezes todos os líderes conseguem perceber isso? Ou pautam todos os seus colaboradores pela mesma bitola e dizem, a partir de amanhã é igual para todos? Sim, sim, muitas das vezes não há essa consciência dessas diferenças, ou ainda há pouco conhecimento sobre as suas próprias equipas, ou às vezes até por falta de tempo, não é? Que vai mais à minha forma de ser do que à forma de ser do colaborador, não é? Portanto, sim, isso é algo que muitas vezes tem que se trabalhar, portanto, com os líderes e muitas vezes em formação, em coaching, e que temos que trabalhar estes temas, mesmo para ajudar a fazer esta mesma adaptação, para que o resultado e o impacto seja efetivamente positivo, não é? Porque senão pode não ser. Muito bem. Boa. Mais alguma dica que tenhas? Tinha aqui outra dica para acrescentar aqui à tua da autonomia, que era a questão do feedback, não é? Porquê? Porque na realidade, além disso, além da questão da autonomia, aliás, há vários requisitos que são importantes para o desenvolvimento das equipas, mas a questão do feedback também é fundamental, que é o ouvir a equipa, cada colaborador, lá está, para fazermos também esta adaptação a cada um deles, nós também precisamos de os conhecer, precisamos de os ouvir, de perceber também o que é que eles querem, o que é que querem no sentido de vontade, que motivação, o que é que leva aquela pessoa, o que é que faz, qual é a cenourinha que aquela pessoa tem, não é? Portanto, o que é que faz levantar de manhã? E há pessoas que de manhã levantam-se por um determinado motivo diferente de outras e fazem exatamente o mesmo trabalho, portanto, e isto impacta na forma como devemos desenvolver as pessoas, porque não as podemos desenvolver todas da mesma forma, não lhes podemos dar a todos a mesma responsabilidade, portanto, então é importante escutar, conhecer, perguntar, portanto, e ir trabalhando ao longo do tempo, ou seja, conhecer bem as nossas equipas, conversar e ir dando feedback e recolhendo feedback sobre todas estas questões e inclusivamente também sobre o próprio trabalho, não é? Como é que esta pessoa
qual é o desempenho que ela está a ter, dar-lhe esse feedback também, e também pedir feedback também sobre a forma como eu vou trabalhando com esta pessoa, como é que esta pessoa está a receber isso, não é? Portanto, perceber qual é o impacto. E isto é muito importante trabalharmos ao longo do tempo. Faz-te sentido? Faz-me todo o sentido. E eu não consigo desligar um outro momento do feedback. Ou seja, quando penso em feedback, penso noutra coisa, que é o feed forward. Ou seja, feedback é o que passou, feed forward é aquilo que vem para a frente. Porque, por muito importante que seja nós olharmos para coisas espetaculares que aconteceram durante o percurso, e dar feedback sobre pontos de melhoria que as nossas equipas necessitam, isso é muito importante para nós aprendermos com aquilo que fizemos, possamos ter feito menos bem, mas também é muito importante outra coisa, que é, ok, então bora lá ver o que é que eu posso fazer de diferente amanhã e como é que eu consigo trabalhar estas coisas que correram menos bem para amanhã passar a correr bem. Ou seja, no fundo é definição de metas e definição de objetivos para a frente. Okay? É trabalharmos o futuro, porque a verdade é que o passado Mais passou. do que o passado, não é? O passado já passou, não é? Yeah. E temos que olhar para ele para eventualmente não voltar a fazer, mas vamos trabalhar o futuro, porque é nesse sentido que a gente deve ir, que é o que é que vamos fazer de diferente para que as coisas comecem a correr bem. E acho que estes dois momentos têm que estar ligados, e às vezes, e eu sei de algumas situações que aconteceram em outras vidas, ou em vidas minhas passadas, e quando eu às vezes ouvia alguém dar feedback a um colaborador, o principal foco, e desculpa-me o termo, é dar na cabeça. Bora lá, agora vais apanhar porque fizeste isto mal. É importante às vezes temos que o fazer, não é? De uma forma educada e de uma forma o mais coerente possível com aquilo que são as regras, no fundo, da boa educação, não é? Mas dar feedback é trabalhar o momento, trabalhar um bocadinho o passado, mas trabalhar muito mais o futuro. Porque o teu colaborador tem que saber para onde é que tem que ir. Se ele fez mal, ele tem que saber qual é que é o caminho e para onde é que ele deve ir para não voltar a fazer igual. Portanto, estas duas palavras eu acho que não se consegue dissociar. Sim, e até muitas, ok, o passado é mais perceber o porquê, o quê e o porquê, não é? Portanto, e a seguir é trabalhar efetivamente, ok, o para quê, não é? Portanto, e como é que vamos fazer daqui para a frente? E esse, o FIFORD efetivamente assenta muito nisso, em que este momento em que estamos com o colaborador, mais do que estar o tempo todo focados naquilo que aconteceu, é como é que vamos fazer daqui para a frente. Portanto, sim. Concordo plenamente. E muitas das vezes esquecemos de olhar para a frente e só olhamos para trás. E essa é uma dificuldade. Bem, então, e mais, olha, uma das coisas que eu acho que e temos que aqui também como dica e que podíamos aqui acrescentar, também tem a ver com o facto de podermos mostrar caminhos diferentes. O que é que quer dizer com isto? Que é, muitas das vezes um determinado colaborador tem uma determinada função, não é? Tem um determinado caminho já desenhado, digamos assim, mas o desenvolvimento dele pode aumentar a partir do momento em que ele conhece outras funções dentro da empresa, outras responsabilidades. E ele aqui pode ter esse desenvolvimento tanto dentro da sua função, ou seja, enquanto ele faz a sua função e vamos-lhe atribuindo novas responsabilidades, novas tarefas, novas responsabilidades que ele vai assumindo e vai crescendo com isso, mas ao mesmo tempo dá-lhe aqui uma visão também de caminhos diferentes, ou seja, paralelos ou não, portanto, de caminhos diferentes que ele possa vir a fazer. E são às vezes, não tem nada a ver com a sua função, que pode ser uma função ao lado, não é? Ou às vezes até a própria progressão de carreira, não é? Portanto, e às vezes também é importante
muitas das vezes, aquilo que eu sinto muitas das vezes é que às vezes nem os próprios colaboradores têm a noção do que é a função do colega do lado ou até do próprio líder. Por vezes acham que podem fazer qualquer coisa destes que os ensinem, portanto, eu vi, se me ensinarem eu faço. Sim, mas nem tudo, porque há coisas que é preciso também ter determinadas características, não é? Presentes para que efetivamente aquela pessoa possa assumir uma determinada função, portanto. Então, às vezes, uma das coisas que eu acho que é fundamental é poder-se dar esta visão, primeiro que tudo, que é a pessoa poder ter pelo menos uma noção do que é cada função, poder acompanhar os colegas, às vezes até o próprio líder, porque não, passar um tempo com o próprio líder, perceber qual é que é a função dele, para ter consciência e para perceber, ok, porque às vezes é preciso definir um caminho, mais do que queremos desenvolver todas as pessoas para qualquer coisa, não é, ok, vamos desenvolvê-los para que caminho, não é? Torná-los mais especialistas naquilo que eles fazem ou ajudá-los a crescer para uma outra função e fazerem coisas diferentes. Então eu acho que uma das coisas e uma das dicas pode ser esta, que é dar esta visão, permitir que as equipas rodem entre si, que acompanhem colegas com missões diferentes, com responsabilidades diferentes, que possam espelhar um bocadinho estas responsabilidades e estas tarefas, para irem experienciando e percebendo também, ok, o que é que pode ser uma função, uma responsabilidade que não tem à data de hoje, mas que até pode vir a fazer sentido, vir a assumir no seu futuro. Pegando nesse exemplo que tu estavas a falar, fez-me recordar uma situação que aconteceu efetivamente comigo, de um colaborador que eu tinha a trabalhar comigo na altura, super profissional, alguém que eu via efetivamente como o meu braço direito, porque o meu braço direito na altura ia ser promovido para uma outra área, e eu comecei a desafiá-lo. E comecei a desafiá-lo se ele queria ser o seguidor do colega que ia naquela altura para uma outra área. Começámos a trabalhar aos poucos. Foi um processo que demorou uns 2, 3 meses. E eu comecei a fazer exatamente isso, que era mostrar-lhe o que é que iria ser o trabalho dele amanhã. E quando ele se apercebeu, ele disse-me claramente: Paula, obrigado, eu sei que ia ganhar mais, mas eu não quero. Porque o meu sonho não é ser isso, não é ser essa missão que tu me estás a mostrar, não é ter essas responsabilidades que tu me estás a mostrar. Aquilo que eu gostava era de fazer uma coisa completamente diferente, numa área completamente diferente daquela que eu tenho hoje. E eu pensei, ok, se é isto que tu queres, então é isto que a gente vai trabalhar. Então virei as coisas todas ao contrário, construímos um plano de desenvolvimento para ele e disse-lhe, olha, no que depender de ti e de mim, e assim que houver um espaço, é para esse caminho que tu vais. E foi isso que fizemos durante 6 meses. Entretanto, houve a oportunidade dentro da empresa de ele ir para a área onde pretendia ir, e foi o que aconteceu. Portanto, acabei por trabalhar com ele naquilo que ele verdadeiramente sentia, mais do que ser promovido e começar a ganhar mais, aquilo que ele queria era, mesmo ganhando o mesmo valor, eu quero é fazer aquilo que eu gosto. E é isso que me faz feliz. E, portanto, foi isso que nós fizemos. E vai pegar um bocadinho nos exemplos que nós já falámos, que é a questão da escuta, a questão do feedback, a questão do ouvir, a questão do escutar, o perguntar, e este foi o resultado de um trabalho porque eu o escutei e porque eu o ouvi. Porque senão tentava trabalhar num desenvolvimento e ele se calhar ia ser alguém muito infeliz quando a coisa acontecesse. E porque lhe deste também essa visibilidade, porque nem toda a gente tem noção depois exatamente quais são as responsabilidades naquela função, e é normal e está tudo bem, não é? Por isso é que é importante dar-se-lhe essa visibilidade, porque às vezes as pessoas acham que gostavam de fazer aquilo porque ouviram, porque conhecem alguém, tem um amigo que faz, que isto e aquilo, mas depois quando se apercebem exatamente do que é, depois já não é bem aquilo. E às vezes acontece, e aqui isto é tão importante quanto o resultado financeiro da empresa. Porque isto, o que é verdade é que se
desenvolvermos pessoas para uma determinada função, que depois ela chega a essa função e depois não é aquilo que quer, ou não tem, portanto, ou não tem tanto perfil quanto aquilo que achávamos que tinha, ou não tem vontade, e temos que voltar atrás, estamos a perder tempo, e tempo é dinheiro, não é? Portanto, então, dar esta visibilidade, fazer lá está, escutar, dar esta visibilidade, perceber, desenhar este caminho com o colaborador, vai além de desenvolver as nossas equipas, não é? Desenvolver este colaborador em específico e de trazer, obviamente, resultados depois a médio e longo prazo, mas efetivamente vai nos trazer também, fazer isto bem feito, vai nos fazer poupar tempo e dinheiro, portanto, e acho que isso é muito importante hoje em dia. E pode evitar aquilo que às vezes acontece, que é, passou de bestial a besta no instantinho. Ou seja, a pessoa muda de missão, não tem efetivamente visibilidade daquilo que vai acontecer e aquela pessoa que era super espetacular, de repente muda de missão, começa a ganhar mais dinheiro, começa a ganhar mais responsabilidades e de repente não tem capacidade para o fazer. Ou não gosta, ou está infeliz, ou não é nada aquilo que ele quer. Ou foi um erro de casting, também acontece às vezes. Também acontece, sim. E temos que ter a capacidade de o perceber e dizer assim, se calhar também. Acontece às vezes. É isso. Bem, olha, e diz-me uma coisa, e tens assim mais alguma dica para partilharmos aqui com os nossos, quem nos ouve? Tenho uma que também acho que é engraçada e importante, que é a definição de objetivos. Uhum. A definição de objetivos de desenvolvimento, eu acho que tem que ser definidos logo no início, não é? Portanto, o meu colaborador tem que saber o que é suposto ele fazer. Ele tem que, no meu entender, tem que sentir aqueles objetivos como verdadeiramente sejam os objetivos dele. Porque se ele não os sentir dessa forma, dá exatamente igual. Eu posso ter os melhores objetivos do mundo, mas se ele não souber quais são, ele pode estar a fazer tudo exatamente ao contrário daquilo que eu estimei ou pensei que ele poderia fazer. Portanto, a definição de objetivos claros para ambas as partes, acho que é um ponto super fulcral para que as coisas corram bem, porque assim acabamos por saber os dois para que lado é que estamos a correr, não é? Porque senão um vai para a direita, outro vai para a esquerda e a coisa acaba por não acontecer. Portanto, objetivos claros, concisos, concretos e que se possam medir. Não é? Uhum. Porque a medição ajuda-te a perceber se estás no caminho certo ou não. Sim. E além disso, tudo isso, e eu acrescentava mais uma coisa, que é serem realistas, mas ambiciosos. Queres-me falar mais sobre isso? Realistas, mas gostei, agora gostei. O que é que ou seja, que é, obviamente, não podemos ter objetivos, e isto muitas vezes aliás, normalmente é desmotivante se dermos objetivos que não são reais, que são chegar à Lua, e quando isso não é possível, e aquilo que faz é com que as pessoas se acomodem, portanto, não vão à procura de formas de fazer mais e melhor, portanto, eu nunca vou chegar lá, para que é que eu me vou chatear? É isto que vai acontecer. Portanto, eles devem ser realistas, mas ao mesmo tempo devem ser realistas, mas sempre ali um bocadinho acima. Para quê? Para puxar, não é? Porque todos nós sabemos que com uma boa motivação, lá está, depois aqui já vamos a outras questões, que às vezes também com uma boa recompensa, etc. Mas muitas vezes também um bom reconhecimento, muitas vezes é suficiente, vai levar a que o colaborador se supere, não é? Portanto, a superação só vai acontecer, primeiro, estou a mentir, na realidade temos pessoas que gostam muito de estar sempre a superar, portanto, não é? Que se desafiam muito a si próprias, que se desafiam entre si, etc. Mas isso lá está, vamos mais uma vez, há pessoas com mais esse perfil do que outras. O que temos que fazer, muitas das vezes, é para aquelas que não têm tanto esse perfil, não é? Ou essa aptidão, aquilo que temos que fazer é ir-lhe dando, puxando sempre a meta um bocadinho mais para a frente. Para quê? Para se ir superando,
para ir conseguindo fazer sempre um pouco mais. E ver o que é capaz, porque muitas vezes as pessoas aquilo que eu o ano passado fiz isto, este ano também é o que eu vou fazer. Portanto, não, o que é que podia ter feito um bocadinho melhor, o que é que podia ter feito diferente para fazer um pouco mais este ano, não é? Portanto, como é que eu me vou superar a mim, aos resultados da equipe? Portanto, como é que eu vou contribuir para tudo isso? Portanto, eu acrescentaria todas essas características aqui, o serem realistas, mas não é ambicioso ao mesmo tempo, que é bora lá fazer um bocadinho mais. Acho que já temos aqui algum conjunto de dicas interessantes, não é? Que podem ajudar a desafiar as pessoas que nos ouvem, não é? A fazerem um bocadinho diferente. Estava agora a dizer isto e ao mesmo tempo estava-me a lembrar que me faltou pelo menos quando falámos do feedback de falar também, que é o celebrar das conquistas, às vezes pequeninas que sejam. Eu acho que, e tu dizias há pouco, há pessoas que se motivam por coisas diferentes, não é? O celebrarmos as conquistas com as nossas equipas ajuda a motivar. Não é? É importante que estas celebrações das conquistas sejam feitas em equipa e sejam feitas com todos. Sendo que quando temos que dar algum feedback de melhoria, não o devemos fazer em grupo, mas devemos fazê-lo individualmente, não é? Assim dizem as boas práticas. Mas a celebração das coisas boas e dos pequenos momentos, às vezes coisas pequenas, ajuda a que aquela pessoa naquele dia tenha um dia melhor. E tudo isto eu acho que só é possível se o manager fizer uma coisa. Ok. É se estiver lá para acompanhar o seu colaborador. Isso demora tempo. Demora. Mas eu acho que isto não dá para fazer à distância. Ou achas que dá para fazer assim, online? Não dá para não. Eu acho que o acompanhamento tem que ser, e acredito que seja um desafio muito grande para estas novas empresas em que trabalham 100% remoto. Há de ser um desafio muito grande para os managers de acompanhamento e de desenvolvimento de equipas. É efetivamente deve ser uma forma diferente de acompanhar, mas falando no acompanhamento lado a lado, eu acho que é a única forma de nós conseguirmos perceber isto tudo e de ajudar as nossas pessoas a crescer. O trabalhar remotamente é um outro desafio que poderemos falar num outro podcast e trabalhar sobre o tema do trabalho à distância, do trabalho remoto, não é? E da liderança à distância, e hoje não é o tema, mas portanto estamos a falar presencialmente, como é que às vezes se ouve líderes dizerem: eu hoje não tenho tempo para acompanhar o meu colaborador. Gostas de ouvir esta frase? Não. Eu acho que muito menos gostará de ouvir o seu próprio colaborador e a sua equipa. Isso. Muito menos. Porque isso só mostra que a sua equipa não é prioridade. E aliás, acho que falávamos nisso até no último podcast, em que por vezes quando um líder tem dificuldade na sua gestão do trabalho, etc., uma das coisas que acontece é este acompanhamento, por vezes, acaba por ser deixado para segundo plano quando é algo que não é medível, não é? Portanto, não tem um impacto no agora, no já, não é? Portanto, porque não se sente, não é? Não se sente, não se mede. Mas isto é importante. Eu costumava dizer que muitas das vezes quando se cria uma equipa nova, tem tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida, não é? Portanto, o facto, quando temos a oportunidade de criar de novo uma equipa nova, temos a oportunidade de moldar a nossa forma de ser, a nossa forma de trabalhar. Mas por outro lado,
a fase inicial é a fase que nos obriga a investir mais tempo, mas é mesmo um investimento de tempo no desenvolvimento destas pessoas. Formá-las, desenvolvê-las, dar-lhes cada vez mais responsabilidade à medida que elas vão adquirindo cada vez mais conhecimento e mais competências, portanto, ir-lhe aumentando esse nível de responsabilidade e de autonomia. Mas isto é um processo que só com formação, acompanhamento, desenvolvimento é que se vai fazer. Portanto, mas é mesmo um investimento, porque não dá para se dar a formação e não fazer acompanhamento, ou ensinar-se de uma vez, não é? Portanto, passar-se um dia ou um momento com aquele colaborador e está feito, está check. Não está check. É uma coisa que... Não está, dizes tu. Não está. Não está porque é uma evolução, não é? Portanto, esperemos nós. Claro. Portanto, a partir do momento em que esse acompanhamento deixa de ser feito, aquela evolução vai estagnar ali, a não ser que a pessoa, obviamente, vá tendo inputs de colegas, de equipas, etc., que possam ajudar, mas não é a mesma coisa e não é suficiente, ok? Portanto, eu acho que isto para dizer o quê? Que efetivamente o acompanhamento é um investimento e que deve ser feito de forma mesmo muito regular. Saber acompanhar, perceber quais são as dificuldades que aquela pessoa possa ter, não enquanto, às vezes não quer, quando falo em dificuldades não quer dizer que sejam as dificuldades da pessoa, pode ser da própria tarefa em si, não é? Portanto, aquilo que está a fazer, portanto, é importante ter noção de que forma é que eu posso ajudar, de que forma é que posso trazer mais conhecimento, não é? Portanto, e eu acho e isto vem-nos trazer depois para outras coisas, além do acompanhamento, que é o formar, não é? Portanto, eu enquanto líder, não é? Portanto, tudo aquilo que eu consiga formar, devo dar todo o ensinamento que eu possa dar, mas às vezes há coisas que não sou eu que consigo ensinar determinadas tarefas, porque não sou eu especialista naquele tema, não é? Portanto, se calhar muitas vezes, mas tenho que providenciar e garantir que aquela pessoa aprende com a pessoa certa. Portanto, e vai aprender e vai estar com a pessoa certa para aprender a fazer aquela tarefa, aquela responsabilidade. Portanto, e isso é fundamental. E é mesmo um investimento. É fundamental que os líderes de hoje olhem para este tema como um investimento. Um investimento hoje para ires recolher amanhã, não é? Vais recolher os frutos mais à frente. Juntamente com tudo o que temos estado a dizer, eu acho que faltam aos poucos a gente vai, isto é mesmo como as cerejas, não é? A gente vai falando e a coisa vai acontecendo. O direito ao erro é uma frase poderosa, porque infelizmente nem todas as pessoas o consideram como sendo importante. Infelizmente, nem todas as empresas o consideram como sendo um momento de aprendizagem, mas o direito ao erro com o devido acompanhamento, eu acho que é das coisas importantes que o colaborador tem que sentir. Ou seja, eu tenho que saber que tenho alguém que me ajude e que me ensina, eu colaborador, tenho alguém que me vai ajudar a fazer um procedimento novo, e que se eu errar, essa pessoa vai me ensinar a fazer bem. Eu posso errar uma vez, claro, não posso errar 10 vezes a fazer a mesma coisa, não é? Portanto, o direito ao erro também tem um limite no tempo, não é? Portanto, que é validado com o tal acompanhamento que tu estavas a falar. A pessoa faz, enganou-se, o manager acompanha e explica como é que vai fazer. A pessoa não tem que ter medo de fazer porque pode errar. É importante que o manager diga: podes fazer, eu estou aqui para te ajudar. Mesmo que não seja, mesmo que não fique bem feita à primeira, okay? Aquilo que eu quero dizer é importante existir o direito ao erro, é importante a pessoa não ser logo fuzilada porque fez uma coisa. Claro que existem coisas que não podem acontecer, não é? Há regras que não podem falhar, há coisas que nós não podemos permitir, não é? Portanto, há coisas base que não podemos permitir. Agora, a pessoa ter algum receio de decidir, porque, e se o chefe, e se o chefe depois não me vai ajudar, ou seja, não vai compactuar comigo esta decisão que eu tomei, o que é que vai acontecer? Portanto, às vezes este receio
pode prejudicar a evolução das pessoas. Porque tenho medo de E, decidir, não sei o que é que vai acontecer a seguir. e vai fazer é com que as pessoas prefiram ficar sossegadas à espera que alguém faça por elas ou decida por elas. Percebe quando vier logo decida, não é? Exato. Portanto, e o que é que vai acontecer? Estagnou, parou ali. Sim. É este o resultado. Sim. Como- Portanto, concordo plenamente. Obviamente é importante dar-se esse espaço para que efetivamente haja essa evolução. Sim. Porque se, de alguma forma, a pessoa sentir que vai haver uma penalização tal ou que é chamada a atenção à frente da equipa, etc., se não há este direito ao erro, como tu dizias, pronto, com os ditos limites, Claro. mas o que vai fazer vai travar a pessoa e ela não vai crescer, ela não se vai esforçar para isso, não vai tomar decisão e não vai fazer sozinha. Portanto, vai preferir que alguém faça. Ok, não. Quando o meu manager chegar, ele resolve. Ele Ele que decide, resolva. ele faz, ou alguém há de fazer. E isso estamos a criar pessoas e colaboradores amorfos, Pronto, sim. o que não me parece que seja muito rentável para uma empresa que quer crescer, não é? Tenho aqui uma pergunta que gostava de fazer, que tem a ver com tudo isto que temos estado a falar, não é? Como é óbvio. Tu achas que uma empresa é mais feliz quando os colaboradores sentem que podem crescer dentro da empresa? Que a tua pergunta é Se achas que Uhum. se os colaboradores sentirem que podem crescer dentro da sua empresa e que podem evoluir, isso pode tornar que a empresa seja ela no seu todo mais feliz? Sim, claro que sim. Porque na realidade, hum, todos nós gostamos de sentir que crescemos de alguma forma. Mesmo que não seja o crescer, eu às vezes quando falo em crescer, não quer dizer que seja crescer para um nível, para o lugar do meu chefe. Pode ser Uhum. crescer a fazer uma coisa diferente, aprender a fazer uma coisa diferente, às vezes só fazer uma função diferente já estou a crescer, porque aprendi a fazer uma coisa diferente e agora em vez de fazer uma coisa já sei fazer duas, não é? Portanto, ou seja, o facto de uma empresa permitir e contribuir para isso, além de contribuir para os resultados da própria empresa, essa é a primeira premissa, mas sim, contribui decisivamente também para a motivação e para a felicidade dos próprios colaboradores e do ambiente da empresa e, consequentemente, para uma empresa efetivamente globalmente mais feliz. Portanto, e muitas vezes, aliás, e isto sente-se não só nos próprios colaboradores, mas sente-se também com parceiros e clientes. Portanto, isto é algo que se vai traduzir depois também no impacto que a forma, se eu estiver motivado, feliz na empresa onde estou, etc., a forma como me relaciono tanto com os meus clientes como com os meus fornecedores, vai passar para lá. Olha, Anabela, eu acho que é sempre rico nós falarmos em experiências que se passaram connosco, não é? Eu acho que essa é uma das nossas grandes mais-valias, é nós podermos dar exemplos de coisas que aconteceram connosco, sem falar em nomes, como é evidente, mas situações que aconteceram. E gostava de perguntar se tu tens alguma situação que queiras partilhar, que tenha a ver com a forma como as tuas equipas de managers, porque tu lideravas líderes, não é? A forma como as tuas equipas preparavam eventualmente planos de desenvolvimento, ou planos de sucessão, ou planos anuais para os seus próprios colaboradores. Tens assim alguma coisa que queiras partilhar? Sim, sim, sim. Aliás, agora fizeste-me lembrar, efetivamente, até de alguns exemplos de como eram construídos. O engraçado é quando trabalhas com diferentes, e lá está, trabalhar líderes, e todos eles também são pessoas diferentes, obviamente cada um também lidera à sua maneira, não é? Portanto, e efetivamente aqui, por exemplo, o meu trabalho enquanto líder de líderes
uma das minhas grandes responsabilidades muitas vezes tinha a ver com isto, que era ajudá-los a ter, a preparar o desenvolvimento das suas equipas, garantir que eles o conseguiam fazer, porque uns tinham mais aptidão para umas coisas e outros para outras, é o que é. E então uma das coisas que eu muitas vezes, aliás, fazia era monitorizar um bocadinho isto, que é os planos de desenvolvimento que eles criavam para as suas equipas. Estes planos saíam sempre daquilo que era a avaliação de desempenho, portanto, ou seja, quando é feita a avaliação de desempenho anual, daqui sai sempre o plano de desenvolvimento para cada um dos colaboradores. Aliás, mesmo na empresa onde nós trabalhamos hoje em dia é obrigatório, sempre todas as pessoas têm um plano de desenvolvimento individual, aliás, chama-se mesmo plano de desenvolvimento individual, portanto, é meu, não é de mais ninguém, portanto, e cada um dos meus managers tinha que ajudar a sua equipa também a fazê-lo, obviamente, e nós hoje em dia até responsabilizamos muito o colaborador de propor ações para o seu desenvolvimento, mas, obviamente, muitas vezes o manager tem mais noção também de algumas ferramentas que nós podemos ter e alguns exemplos de práticas que possamos ajudar o colaborador a desenvolver-se. Portanto, tem que ser sempre um trabalho conjunto. E então, mas eu efetivamente tinha alguns que tinham já mais experiência e faziam este trabalho de uma forma mais concertada, havia outros que não, portanto, principalmente quando estavam há pouco tempo enquanto líderes. Eu lembro-me de uma situação uma altura que tinha um líder que, quando fazia os seus planos de desenvolvimento, mais do que ser os planos de desenvolvimento da sua equipa, mais do que serem individuais, era um plano, era igual para toda a gente, portanto. Mas eu tinha pessoas iguais, eram todas iguais, as pessoas dele. Pois, exato. O que é verdade, o que é que este líder fazia? E que isto acontece, atenção, acontece muitas vezes. Este líder olhava mais para a necessidade, olhava para a equipa enquanto um todo, e o que é que ele fazia? Identificava ações que iam ajudar efetivamente na equipa enquanto um todo. Mas o que é verdade é que por vezes estamos a aplicar, quando fazemos isto, corremos alguns riscos. Um deles tem a ver com, estou a aplicar uma ação de desenvolvimento a uma pessoa que para ela aquilo não lhe vai trazer nada de novo. Não vai ajudá-la a desenvolver-se, nem sequer a vai motivar, porque ela vai sentir que aquilo, está bem, eu já faço isto, não é? Não é para mim. Não é para mim, exatamente. Portanto, então, além de não ser motivante, não é desafiador, e como não é individual, não vai trazer grandes frutos. Como é que podemos, e como é que eu ajudei aqui este líder? Foi a identificar, ou seja, caso a caso, temos que olhar pessoa a pessoa. Eu tenho que olhar para o desempenho daquela pessoa, eu tenho que olhar, por exemplo, para a avaliação de desempenho, para o desempenho que aquela pessoa teve durante aquele ano, e tenho que ir identificar, dentro daquilo que foi aquele ano, não só os pontos que não foram tão bem avaliados, mas também, não é? Olhar para aquilo que foi menos bem avaliado, ok, o que é que nós temos que acelerar, que pontos é que nós temos que trabalhar e encontrar aqui ferramentas, ações que ajudem esta pessoa a desenvolver-se nestas áreas, mas também aqueles em que já faz bem, mas que vimos que tem o potencial para fazer melhor, portanto, e temos que construir estes planos e estas ações em função de cada uma das pessoas. Portanto, dá trabalho, claro que dá, mas ter impacto e ter resultados dá trabalho, portanto, é um investimento, mais uma vez, portanto, e eu fazia, isto era o meu trabalho muitas vezes, que era ajudá-los a construir estes planos de ação, a identificar o que é que queríamos desenvolver e se aquela ação depois também ia dar a resposta ou não àquilo que se estava a pretender desenvolver, porque isto muitas vezes também nem sempre eles conseguiam criar este match, não é? Portanto, entre aquilo que eles queriam desenvolver mais naquela pessoa e a ação que lhes estavam a sugerir. Portanto, e isso também lá está, dá um bocadinho de trabalho, mas aprende-se e aplicando-se um plano de desenvolvimento, construindo-se um plano de desenvolvimento de acordo com aquilo que é cada uma das pessoas, por isso é que é um plano de desenvolvimento individual, é do indivíduo, não é da equipa.
E isto é fundamental de fazer. Caso contrário, não estamos a fazer um plano de ação, não estamos a fazer um plano de desenvolvimento para uma pessoa. Não, estamos sim a fazer, provavelmente, um plano de ações para a equipa e um plano de objetivos para a equipa. E que às vezes podem ir bater com os objetivos do próprio manager, não é? Portanto, que às vezes esquece que ele tem que trabalhar para os outros e não... E no fundo, os objetivos dos outros é que vão contribuir para o seu. Sim, exatamente, exatamente. Olha, É isso e deu-te muito trabalho, porque o trabalho de certeza que foi feito com muito prazer, porque tem a ver contigo e com a tua facilidade em desenvolver as pessoas, e portanto eu acho que isso não foi trabalho, é mais um gosto, não é? De ajudares a desenvolver, mas foi um momento em que o teu manager sentiste alguma, como é que eu tenho de perguntar? Se foi fácil ele perceber que não pode fazer planos individuais iguais para todos, tem que fazer um. Ou seja, se foi alguma coisa que demorou assim muito tempo, ele acatou bem a tua passagem de informação, como é que isso correu? sim, sim, não, repara, está, depende da forma como tu lideras, não é? Portanto, sim, não, foi simples porquê? Porque na realidade, quando eu ia fazendo um bocadinho esta monitorização, não é? Portanto, percebendo como é que estavam os planos de desenvolvimento em cada uma das equipas, como é que estavam a ser construídos, etc. E quando me percebi desta situação, aquilo que aliás, eu dava sempre normalmente até feedback sobre como é que havia os planos de desenvolvimento, como é que estava a ver ali o desenho e aquele investimento em termos de desenho dos planos de desenvolvimento das equipas, manager a manager, portanto, ou seja, para ele já não era nada de novo, portanto, já era algo que era normal, como era normal eu dar feedback e ajudar também, e dar aqui alguns contributos, portanto, foi fácil. Não me digas que acompanhavas a tua equipa. Pronto, a grande questão tem que ser mesmo aí. Porquê? Porque, e é difícil de nos ouvirem se não for natural. E se for, lá está, se é pontual, quando o acompanhar, o dar feedback, tudo aquilo que nós estivemos a dizer até agora. Sim. Se não é natural, se não é regular, sim, é difícil, claro, não nos, vai, se calhar é mais difícil de nos ouvir, é mais difícil de nos levarem, de aplicarem aquilo que nós estamos a procurar ajudar a desenvolver também, porque também é preciso que a pessoa perceba que eu estou-lhe a dizer aquilo também para o seu próprio desenvolvimento, não é? Portanto, lá está. Vai da forma como nós fazemos. Boa. Bem, olha, e eu acho que e depois de falarmos em todas estas coisas, que são Já várias foram algumas, hein? Já sim, foram sim, algumas. sim. E porque liderar, desenvolver equipas não se cinge a uma ação, não é? Cinge-se a uma receita de ações, de competências, de dicas que nós temos que aplicar no nosso dia-a-dia. Eu acho que, e eu fico mais aqui uma questão que é, e que te vou pôr a ti, que é, e imagina que nós não fazíamos nada disto. Ou seja, qual é que é o risco que nós corremos enquanto líderes de uma equipa? Qual é o risco que um líder corre se não trabalhar o desenvolvimento da sua equipa? O que é que ele perde? O que é que ele perde? Ele e a organização em si. Eu acho que perde tudo. Eu acho que uma empresa que não tem pessoas que desenvolvem as suas pessoas é uma empresa com um prazo muito curto, porque não vão conseguir reter ninguém, porque as pessoas sentem-se ou acomodam-se e deixam-se estar e a empresa não cresce porque não tem pessoas com vontade de o fazer crescer. Vai acabar por desaparecer, porque quer dizer, ainda para mais hoje em dia, é verdade que eu se me lembrar no tempo do meu avô, que já foi há 30 séculos atrás, no tempo do meu avô as pessoas entravam num emprego e estavam 50 anos. O meu avô teve 55 anos na mesma empresa, só conheceu uma empresa. Hoje isso não acontece. 55 anos. Nós temos uma medalha que lhe ofereceram dos 55 anos ao serviço daquela empresa. O meu pai teve 50 anos na mesma empresa. E, portanto,
hoje, se nós não somos competitivos, não conseguimos captar aquilo que é o talento que faz com que as empresas cresçam, não é? Com a evolução que temos, com aquilo que acontece, não é de hora a hora, é de minuto a minuto, com a evolução deste mundo louco. Se nós não fazemos as pessoas evoluir, as pessoas vão desistir e vão-se embora e não vão querer estar ali. Porque hoje é para hoje, não é? É para hoje que eu tenho que ver o meu desenvolvimento crescer. É tudo muito rápido. Os jovens hoje em dia estão à espera que, assim que entram, começam logo a aprender e amanhã já querem mais e mais e mais e mais. Portanto, se isto não acontece, o risco que nós corremos é só ficamos com aquelas pessoas que não, e desculpa-me o termo, que não prestam. E que Exato. podam. Mas acho que ainda estavas a falar, e bem aqui, mas muito ao nível qualitativo. Vou-te fazer mais a pergunta ao nível quantitativo. Porquê? Porque nós temos efetivamente, e de certeza que há pessoas que nos ouvem que têm muito aquela, o que é que eu ganho e como é que eu consigo medir isso? Ao nível da empresa, de resultados, achas que isso tem impacto? Os resultados não podem acontecer, não é? E se acontecem, ou estás a falar de uma empresa mecânica, okay? Onde tens uma fábrica e em que tu tens aquele rigor da produção, okay? E então ali, ok, tens um determinado tipo de trabalho que é impactado pela mão de obra, não é? O que não quer dizer que as pessoas não tenham que ser também desenvolvidas, não tem nada a ver com, não é isso que eu quero dizer. Agora, se falas numa empresa em que necessita de criatividade, de acompanhar o desenvolvimento, eu acredito que os próprios, ou seja, o retorno financeiro não pode existir, porque as pessoas não trabalham com vontade, as pessoas não veem uma luz ao fundo do túnel e, portanto, não pode acontecer. E eu acho que isso hoje nem consigo pensar que isso é possível não acontecer. E quando acontece, as empresas vão desaparecer por si, ou com o passar do tempo a coisa vai desaparecer. Sim, o que é verdade é que ter pessoas desmotivadas, o facto de, por exemplo, se não tivermos objetivos, bons objetivos, também não faz com que as pessoas produzam ou produzam mais ainda. Vai sempre bater e vai ter sempre impacto ao nível do resultado, ao nível do lucro, do final do ano, aquilo que faz com que a empresa se mantenha viva ou não. Não é? Portanto, e isto para quem é mais racional e mais números, acho que é importante também dar esta visão. Não estamos a falar só da parte emocional das pessoas, mas também Da rentabilidade do próprio negócio, não é? a rentabilidade do negócio. E isto traz impacto direto. Não é? Muito bem. Tenho um desafio para fazer às pessoas que nos seguem, porque temos aqui um tema para o nosso próximo podcast que eu acho que vai ser um desafio grande. Boa. Queres Então, saber qual é? Queres? o que, Então, conta. Então, conta lá. Qual é o Então, desafio? a proposta é o tema falar da diferença entre ter sucesso ou ser bem-sucedido. Será que isto causa aqui algum debate? Será que é diferente? Será que ter sucesso ou ser bem-sucedido é a mesma coisa para mim, para ti, para os outros? Vamos ver. E deixar aqui no ar. Eu não vou contar hoje. Só vou contar no próximo podcast. Bem, então, olha, boa. Obrigada, Paula. Portanto, e é sempre maravilhoso estes nossos momentos de partilha, que eu adoro. E vemo-nos então no próximo episódio. Sim. Obrigada. Bem, Tchau. obrigada.